Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Primeiro eu gostaria de agradecer os 4.000 inscritos. Nós chegamos a 4.000 inscritos e eu sou muito grata a vocês por isso, tá? Gratidão a vocês que se inscreveram, vocês que comentam e vocês que curtem os vídeos. O vídeo de hoje é como chegar no ruivo acobreado sem descolorir, o que é possível fazer. No caso dessa mecha castanho claro aqui, o que eu consigo fazer para chegar no tom cobre, no ruivo acobreado sem descolorir? O que eu posso fazer é usar uma super clareadora com óxido de 30 volumes, primeiramente para clarear, com óxido de 30 para clarear, porque uma super clareadora clareia de 2 tons a 2 tons e meio no restante do cabelo, na parte fria. Na raiz, ela pode clarear mais tons. Por isso que na internet você vê pessoas aplicando super clareadora na raiz e ficando bem loiro. Chegando aí no tom 7. Porque a raiz, ela é quente, então a amônia, ela reage mais e clareia mais. Só que se você aplicar no restante do cabelo, clareia 2 tons apenas. 2 tons a 2 tons e meio. Então, se você aplica no cabelo preto, você pode ir para um 4.0 ou 4,5, né? Fica entre o 4 e o 5. E nessa tonalidade, nesse fundo de clareamento, não dá para aplicar um acobreado, porque ainda tem muito vermelho na pigmentação do cabelo. Aplicando no castanho claro natural, dá certo, porque você vai para o 6 e o 7. Você já chega no fundo de clareamento 7, que é o fundo de clareamento que você precisa para aplicar o ruivo. Então, eu vou começar aqui com a aplicação da tinta. Espero que tenha entendido porque não aplicar no cabelo preto. Se você tem cabelo preto, você vai pro ponto 3 e o ponto 4. Ainda não dá certo aplicar uma super clareadora. Se você tá no ponto 3, você vai pro ponto 4, ponto 5. Ainda não dá para aplicar uma super clareadora. Se você tá no ponto 4, ponto 5, ponto 6, ainda não dá para aplicar uma super clareadora. Então, só no castanho claro que você consegue com essa técnica. E também no loiro, né? No loiro ponto 6. Você consegue também com essa técnica. Se você já tá no ponto 7, não precisa dessa técnica. Se o seu cabelo natural já é ponto 7, você já pode aplicar super clareador. Você já pode aplicar a tinta, né? A tinta cobre. Se você tem o cabelo ponto 1, o preto, ponto 3, o ponto 4 e ponto 1, ponto 3 e ponto 4, eu aconselho a descoloração. Porque se você tem o cabelo ponto 1, ponto 3 e ponto 4, eu aconselho a descoloração. O ponto 2 eu não conto muito porque continua sendo preto, tá? Então, ponto 2 eu não conto. Ponto 1 e ponto 2 é a mesma coisa. Aqui apliquei a super clareadora. Uma medida de super clareadora para 2 de óxido de 30 volumes. Então, se o seu cabelo precisa de uma... Depois eu passo as medidas, eu vou logo misturar aqui, para não perder tempo. Aí eu vou começar aqui com o processo de... E aí, quando você for aplicar a super clareadora, você tem que caprichar. Lili aqui querendo aparecer. Lili é a minha gatinha, a caçulinha, de 3 meses. E a super clareadora você pode deixar 50 minutos, tá? Você encharca bem e deixa agir por 50 minutos. E aí eu vou guardar logo essa mecha em um lugar seguro, onde meus gatos não mexam, onde a porta é fechada. Eu vou guardar aqui e volto já. E aí, pessoal, depois de 50 minutos, deixando agir a super clareadora, ficou assim. Ficou no fundo de clareamento 7, como estava antes, a cor que estava antes e a cor que ficou.
E aí, com esse fundo de clareamento, o cobre fica perfeito, o ruivo acobreado fica perfeito, tá? Então, vamos fazer a aplicação da tinta. Então, agora eu vou para a aplicação da tinta. Então, depois de aplicar a super clareadora no cabelo castanho claro natural e clarear 2 tons, chegar no tom 7, de ir pro 5 para o 7, eu vou aplicar a coloração acobreada. Então, eu vou colocar aqui um pouco. Vou colocar aqui a medida de tinta e mais ou menos a mesma medida de óx, é 1 por 1. E aí, vou começar a aplicação. Aqui, vou gravar o antes, né? A óx que eu tô usando é de 20 volumes. Quando você chegar no fundo de clareamento 7, você pode aplicar a tinta com óxido de 20 volumes, porque é para depositar pigmento. E aí, vou deixar por 30 minutos e depois eu volto com o resultado. Pessoal, voltei com o resultado. Tá aqui o resultado do ruivo usando a 777 da Igora, 7.77 da Igora. E aqui tá o antes, um castanho claro natural. E aqui como ficou depois. Eu vou colocar aqui do lado a cor que promete a Igora, né? A 777. Pra ver se tá parecido. Relembrando o processo que eu fiz pra dessa cor aqui chegar nesse tom de ruivo aqui. Primeiro eu fiz o clareamento para ir do 5 para o 7. Eu fiz o clareamento com uma medida de super clareadora para 2 medidas de óxido de 30 volumes. Aí deixei agir por 50 minutos para chegar no tom 7. Depois eu apliquei a tinta, depois que chegou no tom 7, eu apliquei a tinta 7.77 da Igora com óxido de 20 volumes e deixei 30 minutos. Depois lavei o cabelo. Lembrando que, né, quando eu fiz o clareamento, depois dos 50 minutos da super clareadora, eu lavei o cabelo com shampoo e condicionador e esperei secar. Para depois da mecha 100% seca, que eu apliquei a tinta ruivo, que eu apliquei a 7.77. Então, foi esse o passo a passo de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o like para me ajudar. Like e comentário me ajuda muito, então se você puder, eu agradeço. E é isso, até o próximo vídeo.